Na eleição mais esquisita da história do Brasil democrático, mais um debate entre os presidenciáveis aconteceu no último dia 26. Promovido pela Folha de São Paulo, pelo UOL e pelo SBT, esse encontro contou com 8 candidatos e com uma ausência notável, porém benéfica para si mesma, como atestou o cientista político convocado para comentar o encontro. Olha, Bolsonaro não se dá muito bem com os debates. Ele tende a repetir sempre as mesmas questões, então não estar presente depois de toda a visibilidade que teve tem sido uma vantagem. No segundo turno isso não vai ser possível. E ainda faltam 2 debates para o final. Hoje, a gente dá uma boa olhada nesse debate para descobrir que existe um elemento em comum regendo a estratégia de todos esses candidatos. Já no primeiro bloco, os candidatos puderam escolher para quem fariam as suas perguntas. Boulos escolheu enfrentar Alckmin no que poderia ser uma discussão sobre educação, um tema que tem estado quase ausente das sabatinas e dos debates em geral. Alckmin, eu sou professor e dei aula durante o seu governo. Faltava giz na sala de aula, faltava papel higiênico no banheiro das escolas, professores desvalorizados. Agora, o que eu e o Brasil todo queremos saber sobre educação, Alckmin, é cadê o dinheiro da merenda? Como você pode perceber por esse trecho, não demorou muito para o tema da educação ser esquecido no meio das acusações. A merenda escolar fomos nós que descobrimos, a Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público. Não tem ninguém envolvido, isso ocorreu em 5 estados. De qualquer forma, a estratégia de Boulos parece ser a mesma, usada desde o primeiro debate. Ele prefere buscar embates com candidatos ideologicamente opostos a ele. Assim, Boulos usa o contraste para mostrar que é diferente de Alckmin. O próximo a perguntar foi Ciro Gomes. O candidato do PDT já esteve melhor nas pesquisas. No momento em que os levantamentos mais recentes indicam que a candidatura de Fernando Haddad tem mais chances de chegar ao segundo turno, é nele que Ciro Gomes se concentra. É para ele que Ciro Gomes escolhe perguntar. Haddad, o Brasil, como você sabe, é um país muito grande. E nessa grandeza do Brasil há uma diversidade profunda. Você pode encontrar uma verdadeira Califórnia, lá no Mato Grosso, mas pode encontrar também um semiárido onde falta tudo, até mesmo água. E isso exige que o presidente da República conheça o Brasil. Qual é a sua proposta para o desenvolvimento regional? Enquanto Ciro Gomes e Fernando Haddad discutem desenvolvimento regional, as estratégias dos 2 candidatos ficam evidentes. Ciro tenta mostrar que tem conhecimento técnico superior, listando obras de infraestrutura em diferentes regiões do país. O Brasil precisa de fato de um presidente que conheça profundamente os detalhes da sua geografia econômica. Senão não vai entender a importância de se fazer energia em Roraima, o arco metropolitano do Recife ou a adutora do Agreste, a adutora do Oeste em Pernambuco, concluir a Transnordestina, concluir o projeto São Francisco, enfim, duplicar a BR-116 na chegada de Rio Grande, onde está a metade sul do Rio Grande do Sul que mais empobreceu no país. Já Haddad vai para um outro caminho e coloca o governo Temer no meio da conversa, isso na esperança de tentar se mostrar como diferente do atual governo federal. Ciro, todas essas obras que você elencou, elas estavam no PAC e foram paralisadas justamente no governo Temer, que aprovou uma emenda constitucional exótica. Ele simplesmente congelou o gasto público por 20 anos. Quando a discussão entre eles se encerra, é a vez do cabo Daciolo fazer sua pergunta. Se Daciolo, que acabou de voltar de um retiro espiritual, tem uma estratégia, essa estratégia é a mais difícil de interpretar. Seja como for, ele escolhe perguntar para Ciro Gomes, como aliás ele já tinha feito no debate da Band, quando ele se saiu com aquela história lá da Ursal. Dessa vez, ele faz um questionamento muito aberto sobre o desenvolvimento do Brasil. Nunca tivemos ordem nem progresso no país. Boa parte da culpa é dos senhores que aqui estão. Não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem saneamento. O que fazer? E quando a discussão de fato se afunila na questão da saúde, aí o Daciolo escolhe personalizar o problema em cima do oponente dele. O senhor ficou doente e correu pro Sírio-Libanês. E o povo?
O povo corre para onde? Cadê a saúde do povo? O povo está morrendo e o que os senhores fazem para o povo? Quando chega a vez de Alckmin, ele repete a estratégia que ele já usou nos debates anteriores. Ele busca oponentes dentro do próprio campo ideológico, porque ele sabe que disputa votos com essas outras candidaturas. A tentativa aqui é a de demonstrar superioridade diante de seus similares. Uma das grandes preocupações hoje, preocupação de quem está nos assistindo, é a falta de emprego. Qual a sua proposta, candidato? Para gerar empregos, é preciso primeiro romper com esse sistema perverso, esse sistema do balcão de negócios, né, do aparelhamento do Estado, que esgota a capacidade financeira. Olha, uma das maneiras mais rápidas de gerar emprego é através da construção civil. Nossa meta é construir 3 milhões de moradias para as famílias de menor renda que não têm a sua moradia. Álvaro Dias adota uma postura parecida com a de Alckmin e busca um confronto com um de seus similares. Nesse caso, Henrique Meirelles. Eu acompanhei nesses anos como senador esse desmanche das finanças públicas brasileiras quando o senhor estava no governo, com empréstimos a grandes empreiteiras, aos campeões nacionais e a países para obras no exterior com recursos do BNDES que saíram do Tesouro Nacional. Eu, como ministro da Fazenda, nós tomamos como primeira medida cobrar do BNDES 100 bilhões de reais, que foram devolvidos ao Tesouro Nacional dos 500 bilhões que tinham sido emprestados pelo governo anterior. Os senhores alimentaram ditaduras corruptas e sanguinárias com dinheiro público do Brasil. Eu acredito que o candidato ou não viu ou fez de conta que não o viu. Quando estava no Ministério da Fazenda, eu não emprestei recursos ao BNDES, muito pelo contrário. Quando chega a vez da Marina Silva, as opções disponíveis já eram escassas. Quase todos os candidatos já tinham sido escolhidos, com exceção do Cabo Daciolo e do Guilherme Boulos. Marina escolhe Boulos e tenta demonstrar conhecimento técnico logo ao formular a pergunta. E quando se trata de desigualdade social, nós perdemos e caímos 17 posições. Qual é a sua proposta para poder reparar essa queda do Brasil? A estratégia da Marina é buscar diálogos amenos sobre temas que ela domina, sempre na esperança de demonstrar que sabe mais. Para enfrentar a desigualdade, tem que ter coragem de tomar lado e enfrentar os privilegiados. Nós vamos criar uma poupança para que os jovens tenham um depósito a cada ano que ele passa no ensino médio. Quando ele terminar o ensino médio, ele vai ter uma poupança em torno de R$ 3.700. É assim que nós vamos melhorar a vida dos jovens. Candidato Boulos. Quando chega a vez de Haddad de perguntar, ele escolhe Marina Silva. Diante do candidato do PT, a Marina é muito diferente, ela é bem mais incisiva. O que era para ser uma discussão sobre emprego, logo vira uma discussão sobre o Temer. Quais são as medidas que você vai tomar para gerar empregos e se você é a favor de 2 medidas do governo Temer, o teto de gastos e a terceirização da reforma trabalhista? O país está no fundo do poço, em função da corrupção dos governos do PT, do PMDB e do PSDB. Olha, me desculpe, mas quem botou o Temer lá foram vocês. O Temer traiu a Dilma e não conseguiria chegar à presidência se não fosse o apoio da oposição. E você participou desse movimento. É muito engraçado, Haddad. Você vir falar do tema e do impeachment quando você foi pedir a bênção para o Renan Calheiros, que também apoiou o impeachment. São 2 pesos e 2 medidas. Henrique Meirelles pergunta por último. A ele só resta escolher o Cabo Daciolo, que é o mais imprevisível entre todos os oponentes. Qual a sua proposta para diminuir a pobreza no Brasil? Nós estamos agora diante de uma pergunta de um banqueiro para um soldado do Corpo de Bombeiro. E é assim que o debate descamba para o humor. Você vai descobrir, inclusive, que eu nunca fui banqueiro, eu fui bancário, eu trabalhei em banco. Quando Meirelles diz que é um bancário e não um banqueiro, Daciolo tem dificuldade para segurar o riso. E se você ouvir com atenção, a plateia também cai na risada. Fui bancário, eu trabalhei em banco, cheguei a uma posição
cada pergunta e cada resposta dentro desse debate leva em conta os mesmos dados, todos apurados pelos institutos de pesquisa. É por saber onde se encontram dentro desses levantamentos que Ciro Gomes e Marina Silva, por exemplo, concentram suas artilharias em Fernando Haddad. É por saber que disputa votos com Álvaro Dias e com Meirelles que Alckmin busca embates com eles. É claro que nenhum desses candidatos fala abertamente sobre a influência das pesquisas, mas quando os jornalistas ganham uma chance de questioná-los, aí isso fica óbvio. As perguntas dos jornalistas também são formuladas levando as pesquisas em conta. Se o senhor vencer a eleição, a gestão Ciro Gomes terá quadros do PT em cargos de confiança e ministérios? Eu, francamente, se puder governar sem o PT, eu prefiro. Porque, nesse momento, o PT representa uma coisa muito grave para o país. Menos pelos benefícios, que não foram poucos que produziu, mas mais porque transformou-se numa estrutura de poder odienta, que acabou criando o Bolsonaro, essa aberração. Às vezes, eles até se permitem citar as pesquisas diretamente. Nesta eleição, segundo as últimas pesquisas, o Datafolha, inclusive, vem configurando um segundo turno entre Fernando Haddad do PT e Jair Bolsonaro do PSL. A senhora mudaria a chave e apoiaria Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro, que a senhora tanto critica, no segundo turno? Nós temos aqui 7 homens e uma mulher. E eu espero, contando com o seu voto, estar no segundo turno, se Deus quiser, e o povo brasileiro. A conclusão aqui é simples. As pesquisas, que se pretendem como um mero retrato da realidade, tem o poder de afetar a realidade como um todo. Os números levantados pelo Ibope, pelo Datafolha principalmente, eles alteram os rumos de um debate como esse. Agora você já pode se perguntar se esses números também são capazes de afetar a eleição como um todo. E tem outra pergunta que você poderia se fazer, que é: será que no meio de tanta estratégia, será que no meio de tanto pragmatismo, sobra espaço para ideologia? Talvez não. Talvez a obsessão ideológica esteja reservada aos espectadores de um debate como esse. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Muito obrigado, João Neto, e também a Mariane. Valeu, gente. Beijo!